Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. O vento não uivava. Ele gritava nomes. A nevasca engolia a estrada como se tivesse esperado a noite inteira por aquele carro. Flocos grandes, pesados, batiam no para-brisa e derretiam em riscos nervosos, virando água e gelo ao mesmo tempo. A cada passada do limpador, surgia por um segundo o mundo do lado de fora, branco, torto, sem horizonte, e então sumia de novo. Dentro do carro, o aquecedor lutava, ofegante, e mesmo assim o frio se enfiava pelos cantos como um bicho paciente. No banco do motorista, Thomas Klein apertava o volante com os dedos rígidos, as articulações claras, como se estivesse segurando a própria ideia de controle. O GPS tinha desistido fazia 20 minutos. O sinal do celular havia sumido antes disso. No banco de trás, Daisy, de 9 anos, apertava um urso de pelúcia contra o peito com força demais. O urso tinha um olho levemente torto, costurado às pressas anos atrás. Ao lado dela, Ben, de 13, tentava parecer adulto, o que na prática significava não demonstrar medo, enquanto o joelho tremia sem pedir permissão. Pai, Ben começou, e a palavra saiu pequena, quase abafada pelo ronco do motor. A gente tá perdido. Thomas não respondeu de imediato, não porque não tivesse ouvido, mas porque uma resposta honesta tinha peso. E peso, naquela noite, podia afundar o carro mais rápido do que a neve. Eu sei onde estamos, ele disse, escolhendo cada sílaba como se fosse cláusula de contrato. Só saímos da rota. Vai aparecer alguma coisa. Alguma coisa tipo o quê? Daisy perguntou, e o jeito que ela tentou soar curiosa foi quase pior que um choro. Thomas respirou pelo nariz. O ar arranhou. Tipo uma cidade, um posto, um restaurante. Ben virou o rosto para a janela. Lá fora, era só branco e sombras. Eles não deveriam estar ali. O voo havia sido cancelado. O hotel da cidade onde fariam conexão estava lotado. O motorista contratado não conseguiu chegar. Thomas tinha olhado para os filhos que ele ainda não sabia criar sozinho, e decidiu que a melhor saída era dirigir até a casa de campo da família. Seriam 6 horas em condições normais. Uma viagem simples, ele tinha dito no saguão do aeroporto, enquanto uma repórter reconhecia o rosto dele e outro homem pedia selfie. Thomas tinha ignorado ambos com a mesma eficiência gelada. Agora eram quase 11 da noite, e a estrada tinha se transformado numa coisa antiga, hostil com vontade própria. Uma placa surgiu do nada, curvada, coberta de gelo. Thomas freou tarde demais, o carro deu uma leve guinada, as rodas patinaram, e o coração de Daisy fez um som que ninguém ouviu. Thomas conseguiu estabilizar. A placa dizia, Café e Pousada, 1 milha Dover's Hollow. Viu? Ele disse, e pela primeira vez havia algo parecido com alívio. Eu falei. Ben não comemorou. Dover's... quê? Thomas não conhecia o nome. Mas a ideia de um teto, qualquer teto, era uma promessa quase religiosa. Ele seguiu. A estrada virou uma serpente estreita. As árvores dos 2 lados se fechavam, galhos pesados de neve se curvando como se estivessem ouvindo. O farol do carro cortava o branco e criava túneis de sombra. Então, as luzes apareceram. Primeiro uma, fraca, amarelada. Depois outra. Em seguida, um conjunto de janelas. Um letreiro tremelicando. Dover's Café. O prédio parecia velho, de madeira escura, com um telhado inclinado demais como alguém cansado. A neve se acumulava em camadas grossas nos degraus da entrada. Uma caminhonete antiga estava estacionada de lado, meio enterrada. Thomas encostou o carro com cuidado. Quando desligou o motor, o silêncio caiu como um pano molhado. O vento continuava lá fora, mas agora era distante, como se o lugar tivesse seu próprio bolso de mundo. Fiquem perto de mim, ele disse. Ben desceu primeiro, tentando provar algo. O frio atacou o rosto dele como uma bofetada. Daisy saiu em seguida, e o ar congelado roubou o fôlego dela. Ela tossiu, assustada, e agarrou a manga do pai. Thomas trancou o carro e subiu os degraus. A porta do café tinha um sininho acima, antigo,
que provavelmente tocava para os mesmos clientes havia décadas. Ele empurrou. O calor atingiu os três como um abraço inesperado. Cheiro de café forte, pão assando, algo adocicado, canela. A luz interna era âmbar, suave. E o som era o mais estranho de tudo. Vozes baixas, talheres, uma música antiga saindo de um rádio. Havia gente. 2 mesas ocupadas. Um homem de boné tomando sopa. Um casal idoso comendo torta, rindo como se o mundo lá fora não existisse. No balcão, uma senhora gordinha limpava um copo com calma. E então, ela apareceu. A garçonete. Não devia ter mais do que 25 anos. Cabelo escuro preso num coque desarrumado. Avental creme manchado de farinha. Um rosto bonito de um jeito que não tentava ser bonito. Como se a beleza fosse consequência de alguma coisa mais séria. Atenção. Ela olhou para os três com um foco imediato. Primeiro para Daisy, tremendo e com o urso preso no peito. Depois para Ben, tentando parecer forte. Por fim para Thomas. E foi aí que o mundo deu uma micro-trincada. Porque Thomas Klein estava acostumado com reações. Reconhecimento em aeroportos, sorrisos falsos em eventos, olhares avaliando o valor do terno antes de ouvir o nome. Mas o olhar dela não foi de fã. Não foi de interesse. Não foi de medo. Foi como se ela estivesse confirmando algo que já sabia. A garçonete apertou os olhos, só um pouco, e a voz dela saiu firme, sem pressa. Entrem. A palavra não foi convite, foi ordem. Thomas sentiu uma pontada que não combinava com ele, uma espécie de irritação instintiva. Ninguém mandava nele, nem mesmo quando ele estava perdido no meio de uma nevasca com os filhos. Ainda assim, ele deu um passo para dentro. Daisy o seguiu imediatamente. Ben hesitou, olhou para trás, para a tempestade, e entrou também. O sininho tocou, delicado. A garçonete fechou a porta com as 2 mãos como quem fecha uma fronteira. Vocês estão congelando, ela disse. Senta ali, perto do aquecedor. Ela apontou uma mesa no canto, onde um pequeno aquecedor antigo fazia um som de estalos, como se mastigasse o frio. Thomas abriu a boca para agradecer, ou para perguntar o que diabos era Dover's Hollow, mas ela já estava andando, com uma rapidez calma, trazendo copos, toalhas de papel, um prato com pãezinhos fumegantes como se aquilo estivesse pronto antes deles chegarem. Daisy encarou os pães com os olhos arregalados. Pode comer, a garçonete disse, e a voz dela ficou um tom mais suave quando falou com Daisy. Você precisa. Daisy olhou para o pai, pedindo permissão. Thomas assentiu. Ben pegou um pão também, mas mordeu como quem não queria parecer faminto. Thomas, porém, não comeu. Ele observava. O lugar era confortável demais para uma estrada perdida. As paredes tinham fotos antigas. Gente sorrindo na frente do café. Neves de outros anos. Um time de beisebol. Uma ponte que parecia não existir mais. Atrás do balcão, um quadro com letras tortas dizia: Se você chegou até aqui, chegou na hora certa. Thomas não gostou daquela frase. A garçonete voltou com 3 canecas de chocolate quente. Colocou na frente das crianças primeiro. Por último, a de Thomas. Obrigado, ele disse, tentando recuperar o terreno social que sempre dominou. Ela inclinou a cabeça. Vocês estão sozinhos? A pergunta veio simples, mas Thomas sentiu como se houvesse outra camada embaixo. Só nós 3, ele respondeu. Minha esposa. Ele parou e a palavra seguinte não saiu. A palavra morreu era um metal pesado na língua. A garçonete não demonstrou pena, o que paradoxalmente facilitou. Ela apenas assentiu, como se estivesse anotando um dado importante. Vocês podem passar a noite aqui, ela disse. Thomas franziu a testa. Eu pago. 1 quarto. Não é sobre pagar, ela interrompeu. E pela primeira vez, a calma dela teve uma borda. É sobre ficar vivo até amanhã. Ben levantou os olhos desconfiado. Daisy segurou a caneca com as 2 mãos. Thomas tentou rir, um riso curto. A estrada tá ruim, eu sei. Mas... A garçonete se aproximou o suficiente para que Thomas sentisse o cheiro dela. Café, farinha e algo mais frio, quase metálico. Ela falou baixo, para que as outras mesas não ouvissem. Sr. Klein,
Ela disse o sobrenome como se fosse uma coisa comum. Se você sair daqui de novo essa noite, a neve não é o pior que vai te encontrar. Thomas sentiu um arrepio que não vinha do frio. Como você sabe meu nome? Ele perguntou, e o tom saiu mais duro do que ele pretendia. Ela sustentou o olhar, sem piscar por um segundo longo demais. Eu trabalho aqui. Isso não responde. Responde o suficiente, ela disse. Atrás dela, a senhora do balcão parou de limpar o copo. O homem do boné abaixou a colher. O casal idoso diminuiu a risada. Por um instante, pareceu que o café inteiro tinha prendido a respiração, como se todos esperassem a decisão de Thomas. Ele odiou aquela sensação. A mesma sensação que tinha sentido no hospital, meses antes, quando um médico saiu para dizer que havia feito tudo o que podia e ainda assim não foi o bastante. A mesma sensação de estar numa sala onde a vontade dele não mandava em nada. Thomas respirou fundo. Ele olhou para Daisy. Ela estava com chocolate na ponta do nariz e pela primeira vez naquela noite havia cor no rosto dela. Ben segurava a caneca como se aquilo fosse um tijolo de calor. Thomas engoliu o orgulho junto com o ar. Tudo bem, ele disse. A gente fica. A garçonete soltou um suspiro quase imperceptível, como se tivesse evitado um erro antigo se repetir. Obrigada. Ela se afastou e foi para trás do balcão. A senhora gordinha, provavelmente a dona, murmurou algo que Thomas não ouviu. A garçonete pegou uma chave presa num pedaço de madeira com um número. 2. Eu sou a Mara, ela disse voltando. Quarto 2. 2 camas e um sofá. Não é luxo, mas é quente. Thomas pegou a chave. Thomas, eu sei. Ben fez uma careta. Como assim eu sei? Mara olhou para Ben e o olhar dela foi direto, como se enxergasse a idade dele por dentro. Porque você fala com a mandíbula travada quando tá com medo. Ben ficou vermelho. Eu não tô com medo. Tá sim, Daisy disse com a honestidade cruel de criança. Eu também tô. Thomas colocou a mão no ombro de Ben. Chega. Mara deu um passo para trás, como se respeitasse uma linha invisível. Eu levo vocês até lá. Eles cruzaram um corredor estreito, com um carpete velho e cheiro de madeira úmida. O aquecimento fazia canos estalarem. Havia portas dos dois lados, todas fechadas. Em uma delas, Thomas achou que viu algo preso na madeira, como um símbolo, uma marca que alguém tentou raspar. Ele piscou e a marca pareceu sumir. No fim do corredor, uma escada subia. Mara parou no primeiro degrau, como se estivesse avaliando algo acima. Tem uma regra, ela disse, e o tom agora era sério de verdade. Se vocês ouvirem alguém bater na porta de madrugadas, não abram. Thomas ficou imóvel. Quem bateria na porta de madrugada? Mara encarou Thomas como se a pergunta dele fosse infantil. Não importa, ela respondeu. Não abram, não perguntem quem é. Só fiquem quietos. Ben soltou uma risada nervosa. Isso é tipo pegadinha de cidade pequena? Para assustar turista? Mara não riu. Daisy apertou o urso. Eu não vou abrir. Thomas sentiu a irritação voltar, mas desta vez vinha misturada com instinto. Olha, eu entendo superstição, mas seus filhos vão estar seguros se você não bancar o corajoso, Mara disse, e a firmeza dela não era agressiva, era protetora, como um médico mandando alguém não mexer num curativo. Thomas ficou sem resposta. Eles subiram. O quarto 2 era simples, 2 camas de solteiro com colchas floridas antigas, um sofá curto, uma janela pequena coberta por cortina pesada. Um aquecedor de parede fazia o ar vibrar com calor seco. Em cima de uma cômoda, uma bíblia e um livro de capa preta sem título. Mara colocou uma pilha de toalhas limpas em cima da cama. Banheiro é ali, ela apontou. Eu trouxe cobertores extras. Daisy caminhou até a janela e puxou a cortina um pouco, curiosa. Mara foi rápida. Não. Daisy congelou, a mão ainda na cortina. Por quê? Daisy perguntou. Mara hesitou, e por um segundo pareceu quase humana demais, como se carregasse medo também. Porque às vezes, quando você olha por tempo demais, alguma coisa percebe que você está olhando. Daisy soltou a cortina imediatamente e correu até o pai.
Thomas fechou a porta, girou a chave, encostou a testa na madeira por um instante, um gesto tão pequeno que nem ele percebeu que fez. Ben falou baixo. Pai, isso é estranho. Thomas olhou o quarto. O calor. As colchas. A janela. O livro sem título. É só uma pousada velha, Thomas disse. A gente dorme e sai cedo. Ben não pareceu convencido. Daisy bocejou exausta. E isso decidiu tudo. Thomas ajudou os dois a trocarem de roupa. Ben ficou de calça, como se dormir vestido fosse uma armadura. Daisy colocou o urso do lado do travesseiro e apagou em minutos, vencida. Thomas sentou no sofá e pegou o celular. Sem sinal. Ele tentou a janela. Não abriu. Travada por dentro. O vento bateu do lado de fora e a madeira rangeu. Thomas olhou para a porta. Lembrou da regra. Não abram. Ele não acreditava em histórias. Ele acreditava em planilhas, previsões, contratos, probabilidades. Mas aquela noite parecia feita de coisas que não cabiam no mundo dele. Ele fechou os olhos por um instante e viu, sem querer, o rosto da esposa. Helena. O último olhar dela, antes de tudo desabar, tinha sido um pedido que ele não soube atender. Fica com eles, não deixa eles sozinhos. Thomas abriu os olhos, olhou para os filhos dormindo. Sentiu o peso desse pedido como se fosse uma segunda coluna vertebral. Lá fora a nevasca aumentou. E então, no silêncio do quarto, veio o som. 3 batidas na porta. Não eram batidas fortes, eram educadas. Toque, toque, toque. Thomas congelou. Ben abriu os olhos no mesmo instante, como se já estivesse acordado há horas. Ele olhou para o pai pálido. Daisy se mexeu, mas não acordou. Mais 3 batidas, exatamente no mesmo ritmo. Toque, toque, toque. A voz veio logo depois, abafada pela madeira e pela distância errada. Errada como um áudio fora de sincronia. Thomas, abre. Thomas sentiu o sangue desaparecer do rosto, porque a voz era dela. Era a voz de Helena, toque, toque, toque. Thomas não se mexeu. O corpo inteiro dele ficou rígido, como se o som tivesse acionado um mecanismo antigo, perigo. Só que a voz do lado de fora não era de um estranho. Não era de um ladrão. Não era de um animal. Era a voz que ele tinha enterrado por dentro e por fora. Thomas, abre. Ben sentou na cama num salto, os olhos arregalados demais para a escuridão quente do quarto. Ele olhou para a porta e depois para o pai, como se estivesse esperando uma explicação que fizesse sentido. Thomas levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio, mas o gesto saiu mais para si mesmo do que para o filho. Ele sentiu o coração bater no pescoço, bruto, e um pensamento estúpido atravessou. E se for ela? Não, não podia ser. A ciência do mundo dele não permitia isso. O hospital não permitia isso. A certidão não permitia isso. O caixão não permitia isso. Ainda assim, o som tinha atravessado o corpo dele como atravessava quando Helena chamava do outro cômodo, quando ela dizia o nome dele do jeito exato, como se fosse uma coisa íntima que só existia entre os dois. Daisy respirava fundo, dormindo, alheia. Toque, toque, toque. Eu tô com frio, amor, a voz continuou. Abre, eu não consigo entrar. Ben fez um som pequeno, um engasgo que ele tentou engolir. Thomas se aproximou da cama dele e segurou o ombro do filho com força suficiente para doer, como se a dor ancorasse os dois no presente. Não é ela, Thomas sussurrou, e a frase foi mais ordem do que crença. Ben balançou a cabeça, frenético. Mas é a voz dela. Thomas não respondeu. Por que era? O aquecedor estalou. Lá fora, o vento bateu na janela e a casa rangeu. E então veio uma coisa pior do que a voz. Um som de unha, lento, arranhando a madeira do lado de fora da porta, como se alguém estivesse testando a superfície com paciência. Thomas. A voz disse de novo, agora com um choro contido. Por favor. Thomas sentiu as mãos tremerem. Ele quis gritar pare, quis dizer você não tem o direito, quis abrir a porta só para destruir a ilusão com o punho. O problema era que uma parte dele, a parte faminta, a parte viúva,
Queria abrir para abraçar. Queria abrir para pedir desculpas por todas as vezes que ele prometeu chegar cedo e não chegou. Ben puxou o cobertor até o peito como criança. Pai, ela tá aqui. Thomas olhou para a maçaneta. A madeira da porta parecia normal. Nada se mexia. Nada pulsava. Era só uma porta. Era só um quarto. Era só uma noite ruim, numa estrada ruim. Só. Toque. 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 A voz mudou. Ficou calma, firme, a Helena que resolvia problemas. Eu sei que você tá aí com eles. Eu ouvi vocês chegando. Abre, Thomas. Eu preciso ver as crianças. A frase atingiu o ponto fraco exato. Daisy. Thomas sentiu o corpo inclinar 1 milímetro na direção da porta, um movimento quase involuntário, como se o nome da filha puxasse uma corda. Ben percebeu. Não, pai. Thomas parou. Do outro lado, o silêncio durou o tempo de 2 respirações. E então, a voz soltou algo que Helena nunca dizia. Se você não abrir, eu vou entrar mesmo assim. As palavras não vieram como ameaça gritada, vieram como fato, como sentença, como contrato assinado sem testemunha. Thomas recuou um passo, o ar pareceu ficar mais seco. Ben sussurrou quase sem voz. A gente vai morrer? Thomas respirou fundo, e o ar não encheu o peito direito. Ele olhou para Daisy, pequena demais naquele colchão, a mão ainda agarrada ao urso. Aquele quarto, aquela chave, aquela pousada, já tinha se tornado um tipo de prova de paternidade que ele não pediu para fazer. Ele se agachou perto de Ben. Escuta, seja o que for. Não fala com isso. Isso foi a palavra que ele escolheu porque ela não cabia e ela não bastava. Ben assentiu, tremendo. A voz voltou, agora mais perto, como se o rosto estivesse colado na porta. Eu posso sentir vocês. E então, de repente, a maçaneta girou. Não com pressa, não com força. Girou como alguém que tem a chave. Thomas e Ben prenderam o ar ao mesmo tempo. A maçaneta girou mais um pouco e parou, como se algo do lado de fora tivesse encontrado resistência inesperada. Segundos se esticaram. A casa inteira pareceu ouvir. Depois tocou de novo. Toque, toque, toque. E a voz disse, num tom que não era de Helena, mas usava a boca dela como máscara. Ela não te perdoou. Um som veio do corredor, rápido, passos, um ranger de piso, uma sombra passando sob a fresta da porta do quarto. Alguém parou do lado de fora, do lado de cá entre eles e a coisa. A voz cessou. O silêncio caiu tão forte que Thomas ouviu o próprio sangue. Alguém do lado de fora sussurrou. Não se mexe. A voz era de Mara. Thomas deu 2 passos e encostou o olho na fresta mínima entre a porta e a madeira do batente, procurando ver alguma coisa. Ele só viu escuridão e um pedaço do avental claro da garçonete. Mara falou baixo, como se conversasse com um bicho arisco no corredor. Volta. Nenhuma resposta. O aquecedor estalou de novo. Um estalo mais alto, como se tivesse engasgado. Mara respirou fundo e acrescentou. Aqui não é para você. Thomas ouviu um som que não combinava com a estrutura. Um arrastar de tecido molhado na madeira, como roupa encharcada sendo puxada. Algo se afastando devagar. Depois um passo, depois outro. O corredor ficou quieto. Mara só falou depois que o silêncio pareceu sólido. Agora. A chave na porta girou pelo lado de fora, destrancando. A maçaneta mexeu. A porta abriu com cuidado. Mara entrou e fechou atrás de si imediatamente, como se estivesse fechando a tampa de uma panela fervendo. O rosto dela estava pálido e sério, de um jeito que Thomas não tinha visto no café. Ben disparou. Era minha mãe. Mara olhou para Ben por meio segundo, e a expressão dela suavizou com um tipo de pena que ela tinha evitado antes. Não. Era uma coisa usando a voz dela. Thomas sentiu raiva subir, quente, deslocada. Que coisa? Mara respirou como quem escolhe o tamanho do estrago que vai revelar. A gente chama de oco. Thomas encarou. O quê? Oco, ela repetiu. O que está do lado de fora quando a nevasca fecha. Ele encontra as partes vazias nas pessoas e bate bem ali. Ben ficou imóvel. Isso não existe. Mara olhou para Thomas, não para Ben.
Existe aqui. Thomas sentiu a garganta apertar. Você disse para não abrir. Então por que ele tinha a chave? Mara demorou um pouco demais para responder. Ele não tinha a chave. Thomas apontou para a maçaneta. Eu vi mexer. Mara assentiu como se a correção fosse importante. Ele mexe no que você acha que é real. Se você olha tempo demais, se você ouve tempo demais, ele aprende. Thomas sentiu um frio mental, uma percepção ruim. Ele aprende com a gente. Mara ficou mais baixa, como se a frase fosse perigosa de dizer. Ele aprende com dor. Ben olhou para Daisy, ainda dormindo, e se levantou devagar. A Daisy ouviu? Mara se aproximou da cama e colocou 2 dedos no pulso de Daisy, rápida, delicada. Ela está bem. Ela não ouviu ainda. Thomas segurou a borda do sofá para não perder o equilíbrio. Você está falando como se isso fosse rotina. Mara encarou Thomas como se ele estivesse atrasado numa conversa que todo mundo ali já teve. Porque é. Só que quase ninguém lembra direito no dia seguinte. É assim que o lugar continua existindo. Thomas deu um passo. Que lugar é esse? Mara não respondeu de imediato. Em vez disso, ela foi até a janela e puxou a cortina só o suficiente para espiar por uma fresta mínima. O que quer que ela tenha visto fez a mão dela tremer. Ela soltou a cortina e olhou para Thomas. Vocês não iam chegar aqui por acaso. A frase bateu como ofensa. Thomas odiava destino, odiava o sobrenatural, odiava qualquer explicação que tirasse o controle dele. Eu vi uma placa. Você viu o que precisava ver, Mara disse. Ben passou a mão no cabelo desesperado. Tá, e agora? A gente fica aqui preso até quando? Mara olhou para a porta. Até amanhecer. Thomas soltou uma risada seca. E se não amanhecer? Mara sustentou o olhar dele tempo demais. Amanhece. Só que o oco tenta fazer você desistir antes. Thomas sentiu a raiva virar outra coisa, mais perigosa. A sensação de que alguém tinha encostado na tragédia dele com dedos sujos. Por que comigo? Mara respondeu sem elevar a voz. Porque você tem uma ausência grande. E porque está carregando 2 crianças no meio dela. Thomas abriu a boca para dizer que isso era ridículo, mas o rosto de Helena apareceu no pensamento dele como fotografia, e a voz de fora ainda parecia colada no ouvido. Mara mexeu no bolso do avental e tirou algo pequeno, um pedacinho de giz branco. Ela agachou e desenhou um semicírculo na madeira do chão, perto da porta, como uma meia-lua. Depois, desenhou outro perto da janela. O que é isso? Thomas perguntou. Uma marca, ela disse. Não segura ele para sempre, mas atrasa, dá tempo. Ben olhou desconfiado. Por que isso funciona? Mara respirou. Porque ele obedece certas linhas, como se o mundo ainda tivesse umas regras antigas aqui. Thomas sentiu um incômodo maior. Regras antigas significavam que alguém tinha estudado aquilo, vivido aquilo, perdido gente para aquilo. Quantas pessoas já morreram aqui? Ele perguntou. Mara fechou os olhos por um instante e, quando abriu, parecia mais velha. Mais do que eu queria lembrar. Daisy se mexeu e murmurou algo. Mara e Thomas congelaram. Mas Daisy só virou o rosto e abraçou o urso, procurando conforto no sono. Mara baixou a voz ainda mais. Eu vim porque eu ouvi ele tentar entrar. Ele não costuma tentar com tanta força logo de cara. Thomas entendeu a implicação. Então ele quer a gente. Mara não negou. Ele quer você. Thomas sentiu o estômago afundar. Por quê? Mara olhou para Ben e depois para Daisy, calculando o que podia dizer na frente deles. Ela decidiu falar de qualquer jeito, como quem sabe que segredos crescem e viram monstruosidades piores. Porque gente como você deixa rastros, e rastros alimentam o oco. Thomas ficou rígido. Gente como eu? Não é seu dinheiro, Mara disse, e isso soou verdadeiro. É o tamanho da sua queda. Thomas sentiu um golpe. Eu não caí. Mara deu um sorriso curto, sem humor. Seu rosto está em tudo. Mas você chegou aqui dirigindo no escuro, sem sinal, perdido, com a mão tremendo no volante e um filho fingindo coragem. Isso é queda, Sr. Klein.
só ainda não chegou no chão. Ben olhou para o pai como se estivesse vendo um lado que não conhecia. Thomas tentou mudar o eixo para o prático. Como a gente sai daqui? Mara olhou para a porta, como se a porta estivesse ouvindo. A regra é sobreviver à noite e não dar nada para ele. Dar o quê? Ben perguntou. Mara respondeu firme. Voz, olho, nome, convite. Se você responde, se você abre, se você pede para entrar, ele aprende o caminho. Thomas sentiu a garganta apertar. E se ele usar a voz dela de novo? Mara não desviou. Ele vai usar. O quarto pareceu menor. Mara pegou o livro de capa preta em cima da cômoda e colocou na mão de Thomas. Quando ele tocou, sentiu a capa fria demais para estar naquele quarto quente. Ele virou, procurando o título. Não havia. Só uma textura áspera, quase como couro. O que é isso? Thomas perguntou. Mara falou como quem recita uma coisa que aprendeu à força. O livro de hóspedes. Thomas arqueou a sobrancelha. Então por que não tem nome? Porque ele não é para turismo, Mara disse. Ele é para lembrar. Thomas abriu na primeira página. Havia nomes. Muitos. Alguns antigos escritos com tinta desbotada. Outros recentes. Mas o que fez a mão dele travar foi ver que alguns nomes estavam riscados com uma linha grossa, e ao lado havia uma data, como lápide. Thomas folheou. O papel tinha cheiro de poeira e ferro. Ben se aproximou, curioso e assustado. Thomas parou numa página aleatória e leu um nome que não conhecia. E então percebeu algo mais estranho. Alguns registros tinham observações. Ele falou com a minha irmã. Eu não abri. Eu ouvi meu pai cantar do lado de fora. Eu quase... Ela chorou como bebê. Era mentira. Thomas sentiu um frio subindo pela nuca, porque cada anotação era uma variação da mesma armadilha. Trazer de volta alguém que você ama só o suficiente para você se matar por isso. Mara apontou para uma página mais à frente, como se soubesse onde procurar. Olha essa, Thomas folheou. Naquela página, o nome escrito era o dele. Thomas Klein. A letra era limpa, firme, como alguém que treinou caligrafia. Ao lado, 2 linhas menores. Ben Klein, Daisy Klein. Thomas encarou como se fosse uma acusação. Eu não escrevi isso, ele disse, e a voz saiu baixa. Mara não se mexeu. Eu escrevi. Thomas levantou o rosto agressivo. Por quê? Porque quando alguém chega aqui eu registro, Mara disse. Para não esquecerem vocês se o oco levar. Thomas apertou o livro com força. Você está me dizendo que isso é normal? Que você já escreveu nomes de crianças assim e depois... Mara sustentou o olhar. Sim. O silêncio se encheu de coisas não ditas. Ben sussurrou. Então a gente pode morrer mesmo. Thomas se ajoelhou na frente do filho, obrigando a voz a ficar firme. Não, a gente vai sair daqui. Mara observou Thomas como se quisesse acreditar junto, mas soubesse demais para confiar. Tem uma segunda regra, ela disse. Thomas olhou para ela. Mara falou devagar. Se ele não consegue entrar, ele tenta separar. Thomas sentiu o sangue gelar. Separar como? Mara apontou para o corredor, para a noite além do quarto. Ele cria motivo. Faz você correr atrás. Faz você achar que alguém sumiu. Que alguém está chamando. Que alguém caiu. Se um de vocês sair desse quarto sozinho, ele não precisa da porta. Thomas olhou para Daisy e uma imagem horrível veio à mente. A filha dele andando sonâmbula no corredor, seguindo a voz da mãe. Ele se aproximou da cama de Daisy e puxou a colcha, prendendo-a com cuidado ao redor do corpo dela, como se fosse armadura de tecido. Depois pegou a cadeira da escrivaninha e encostou debaixo da maçaneta, improvisando. Mara assentiu, aprovando sem elogiar. Ben perguntou, e você vai ficar aqui com a gente? Mara olhou para o relógio de parede do quarto, um relógio antigo que fazia um tic-tac quase paciente. Eu não posso. Eu tenho que ficar em movimento. Se eu paro, ele me encontra fácil. Thomas franziu. Então, por que você está aqui agora? Mara olhou para Thomas como se a resposta fosse óbvia, e ao mesmo tempo, uma coisa que ela odiava admitir. Porque eu vi vocês entrando, e eu...
Eu não consegui fingir que não era comigo. Thomas sentiu a frase pegar num lugar inesperado. Ela não era só uma funcionária. Ela era parte da engrenagem daquele lugar. Mara foi até a porta, abriu um dedo, espiou. O corredor estava escuro. Ela fechou de novo. Ele vai voltar, ela disse. Thomas perguntou. Como você sabe? Mara respondeu com uma sinceridade cruel. Porque ele não conseguiu o que queria. Thomas respirou. E o que ele quer? Mara encarou Thomas como se estivesse escolhendo entre duas verdades. Então disse a pior, a mais simples. Ele quer que você abra. O tic-tac do relógio pareceu mais alto. Thomas olhou para a porta, imaginando o rosto de Helena do outro lado, imaginando o toque, a pele, a voz dizendo desculpa e volta, e eu estava esperando. Ele sentiu o cérebro construir cenas como propaganda. Eu amei ela, ele disse de repente, e odiou a própria fragilidade. Mara respondeu sem ironia. Eu sei. Thomas apertou a mandíbula. Você não sabe nada sobre mim. Mara deu um passo mais perto, como se tivesse decidido arriscar uma verdade pessoal. Eu sei porque o Oco usa isso. Ele não usa o que você tem. Ele usa o que você perdeu. Thomas ouviu um ruído fraco no corredor, distante, como se alguém tivesse deixado cair uma coisa leve. Mara parou alerta e fez um gesto para Thomas ficar quieto. Um segundo depois, veio uma voz infantil do lado de fora, longe da porta, como se estivesse no fim do corredor. Pai! Thomas congelou. Não era Daisy. Daisy estava na cama, respirando. Ben olhou para o pai, horrorizado, e sussurrou. Isso é eu. A voz repetiu, mais fraca. Pai, eu tô aqui. Thomas sentiu o corpo reagir antes da mente. Instinto puro. Ele deu um passo na direção da porta. Mara agarrou o braço dele com força. A mão dela estava gelada, mas a pegada era firme. Não. Thomas tentou se soltar. É meu filho. Seu filho está aqui, Mara disse, apontando com o queixo para Ben, que tremia. Isso está imitando. A voz no corredor começou a chorar. Um choro fino, sufocado, e cada soluço era uma faca. Pai, por favor. Eu tô com medo. Thomas sentiu o mundo reduzir ao som. Tudo nele queria correr. Ben segurou a manga do pai. Pai, não vai. Thomas olhou para Ben e viu o pânico real. Vivo. Viu que, se ele saísse, estaria deixando o filho de verdade sozinho com o eco do próprio choro falso. Thomas fechou os olhos, forçando-se a respirar. Ele não respondeu à voz do corredor. Não disse Ben. Não disse filho. Não disse nada. O choro continuou mais um pouco e de repente parou como se alguém tivesse desligado um rádio. Silêncio. Mara soltou o braço de Thomas lentamente, como quem solta uma corda esticada demais. Tá vendo? Ele muda. Ele testa. Thomas abriu os olhos. Isso é doentio. Mara assentiu. É fome, Ben falou rouco. Como você virou? Isso, como você sabe tanto? Mara ficou imóvel por um instante, como se a pergunta puxasse um fio perigoso. Eu não virei. Eu fiquei. Thomas franziu a testa. Ficou? Mara não desviou. Eu cheguei aqui uma vez como vocês, numa nevasca, com alguém que eu amava. Thomas entendeu antes dela dizer. E você abriu. Mara fechou os olhos e o rosto dela ficou duro. Eu abri. O som do vento pareceu entrar no quarto só por ela ter dito aquilo. Daisy se mexeu, como se o quarto tivesse esfriado 1 grau. Mara abriu os olhos e olhou para Thomas, agora sem máscaras. Eu não vou deixar você abrir. Thomas sentiu uma culpa que não era dele, mas que de algum jeito encostava na dele. Então você virou-se guardiã? Mara soltou um riso curto. Não romantiza. Eu tô pagando. O relógio marcou meia-noite com um clique diferente, metálico. No mesmo instante todas as luzes do quarto piscaram. 1 vez, 2, e apagaram. O aquecedor silenciou. O calor começou a morrer devagar, como um animal ferido. Ben soltou um palavrão baixo. Thomas se levantou e foi até a porta pressionando o ouvido na madeira. Nada. Mara sussurrou. Ele cortou. Thomas virou raivoso.
Cortou o quê? A energia? Mara respondeu num tom que não deixava espaço para briga. O conforto. Agora ele tenta acelerar. No escuro, Daisy acordou, confusa. Pai. Thomas correu até a cama dela. Tô aqui. Daisy sentiu a falta do calor e começou a tremer. Tá frio. Thomas puxou a filha para perto do corpo, tentando emprestar calor humano. Ben saiu da cama e foi para o sofá com uma manta, ficando colado no pai e na irmã como se os três formassem uma única coisa. Mara ficou perto da porta, ouvindo. Do lado de fora, veio um som que Thomas nunca esqueceria. Não era batida, não era voz. Era como se algo grande estivesse passando a mão pelo corredor inteiro, arranhando as paredes, lento, paciente, fazendo a pousada gemer. Daisy apertou o urso. O que é isso? Thomas tentou responder, mas Mara falou antes, e a palavra dela entrou no escuro como lâmina. Ele tá andando. Thomas sentiu o ar ficar pesado, como antes de tempestade elétrica. Andando para onde? Mara respondeu sem olhar para ele. Para achar uma brecha. O som parou bem na frente da porta do quarto. Não houve batida, só a sensação de presença, tão forte que Thomas quase sentiu um cheiro de neve velha, de água parada, de hospital. A voz de Helena voltou muito baixa, como se estivesse do lado de dentro da cabeça dele. Eu só quero entrar e ficar com vocês. Thomas prendeu a respiração. A voz continuou, com doçura. Eu tô cansada, Thomas. E então, sem transição, a voz ficou cruel e íntima, como se lesse um arquivo que só existia na mente dele. Você nem segurou minha mão direito no fim. Thomas sentiu uma dor física no peito. Ben olhou para ele, como se tivesse ouvido também, e pelo rosto de Ben, ele tinha ouvido. Daisy perguntou confusa. Pai, a mamãe tá aqui? Thomas congelou. O oco estava alcançando Daisy. Mara se virou num susto e sussurrou urgente. Não responde. Mas já era tarde demais para não responde ser simples, porque a pergunta vinha da filha viva. E qualquer resposta parecia uma porta. Thomas engoliu seco. Ele escolheu a frase mais curta que conseguiu, como se palavras fossem faíscas. Não, meu amor. Do lado de fora, a voz de Helena riu. A risada não era humana. A porta tremeu bem pouco, como se alguém tivesse encostado a testa nela. E a voz sussurrou, quase carinhosa. Então, me dá uma coisa sua. Thomas sentiu o corpo inteiro endurecer. O quê? Mara disparou furiosa num sussurro. Thomas, cala a boca. Mas a pergunta já tinha sido dita. Ele tinha respondido. Ele tinha alimentado. A madeira da porta estalou, e então veio uma batida diferente das outras. Uma pancada única, forte, que fez a cadeira sob a maçaneta arrastar no chão. Daisy gritou. Ben puxou Daisy para trás instintivo, e Thomas colocou o corpo entre os filhos e a porta. Mara tirou do bolso um punhado de sal. Thomas não tinha visto antes, e jogou em linha no chão, em frente à porta, por cima do giz, reforçando o semicírculo. O sal caiu brilhando no escuro como gelo. A coisa do lado de fora soltou um som baixo, irritado, como ar saindo de pulmão doente. Mara sussurrou para Thomas com raiva contida. Você não pode responder. Você não pode negociar. Ele vai te fazer pedir. Thomas encarou a porta, o coração tentando escapar. Ele disse, me dá uma coisa sua. Mara respondeu. Ele quer seu nome da boca de alguém que importa. Ele quer você dizendo, entra. Ele quer você escolhendo. E como se tivesse ouvido exatamente isso, a voz de Helena mudou para a versão mais perigosa. A Helena maternal. A Helena que acalmava crianças. A voz chamou, doce, para o lado de dentro da porta. Daisy, abre para a mamãe. Daisy soluçou e olhou para o pai desesperada. Pai. Thomas sentiu o mundo se partir em duas opções impossíveis. Dizer não com firmeza e machucar a filha com a negação da mãe, ou hesitar e dar ao oco o segundo de brecha que ele precisava. Thomas segurou o rosto de Daisy com as duas mãos no escuro. Olha para mim. Daisy tremia. Eu quero ela. Thomas sentiu o rosto queimar. Eu também. A voz do lado de fora sussurrou. Viu? Abre. Mara bateu com a mão na parede um som seco, como se quisesse interromper o transe.
Daisy, não olha para a porta. Olha para o seu pai. Daisy piscou rápido, tentando obedecer. Thomas puxou Daisy para o colo. Ben colou as costas na parede oposta, como se o corpo dele fosse um prego segurando a realidade. A porta tremeu de novo. E então, bem devagar, uma sombra apareceu sob a fresta da porta. Não era a sombra de pés. Era uma sombra longa, fina, como um dedo. O dedo se esticou pelo chão, atravessando a linha de sal com facilidade absurda, como se o sal não existisse para aquilo. Ele tocou o giz e parou, tremendo, como se a marca ainda tivesse algum efeito. Mara prendeu o ar. Droga! Thomas sentiu o estômago revirar. Isso não ia segurar? Mara respondeu com uma verdade fria. Ele aprendeu mais rápido do que devia. O dedo sombra recuou, e a voz de Helena sussurrou satisfeita. Agora eu sei. Agora eu sei. A frase da coisa do outro lado da porta entrou no quarto como fumaça. E Thomas teve a certeza incômoda de que ela não estava falando com ele como se fala com uma pessoa, mas como se fala com uma casa. Como se cada palavra fosse um prego novo enfiado no lugar certo. O frio piorou em ondas, não como a temperatura cai quando o aquecedor apaga, mas como o mundo decide que calor é um privilégio que acabou. Daisy começou a bater os dentes e Ben, que ainda tentava ser o homem da casa, puxou o cobertor e colocou sobre os ombros dela com cuidado, tentando não chorar. Mara ficou com o ouvido grudado na porta, imóvel, como se fosse parte da madeira. Ele descobriu que você responde quando encosta na culpa, ela sussurrou. Ele vai te provocar até você oferecer alguma coisa. Thomas sentiu o impulso de discutir, de mandar, de controlar, e odiou o fato de que isso também era medo. Ele engoliu a vontade de reagir e se obrigou a olhar para os filhos, porque era ali que a noite ia decidir se ele era pai de verdade ou apenas um homem com cargo e sobrenome. Do lado de fora, não houve batidas desta vez. Houve um som de respiração longa, como alguém aquecendo o vidro de um carro por dentro, e a voz veio outra vez, agora tão baixa que parecia morar dentro da cabeça. Thomas, você não sabe ficar sozinho. Você só sabe trabalhar. Ben ergueu a cabeça. Pai, eu ouvi? Thomas confirmou com um olhar e isso foi pior do que dizer em voz alta, porque Ben entendeu que a coisa não estava só imitando voz. Estava pescando pensamentos, puxando anzóis nos lugares onde as pessoas escondem vergonha. A voz mudou de novo, macia, de um jeito quase encantador. Eu posso trazer o calor de volta. Thomas sentiu o estômago revirar. O que você quer? Mara fechou os olhos, como se alguém tivesse xingado. Não fala com ele. Mas a resposta veio mesmo sem Thomas perceber que tinha dado espaço. Uma troca. A palavra troca soou como contrato, e Thomas odiou que isso fizesse sentido para ele. O mundo dele era feito de trocas. Tempo por dinheiro, silêncio por poder, presença por desculpas. Mara sussurrou urgente. Ele quer um convite, um entra, um pode, um vem. Se você dá linguagem, ele vira caminho. Thomas olhou para a porta como se pudesse ver através. Então ele fica do lado de fora para sempre? Mara hesitou, e esse segundo de hesitação foi uma confissão maior do que qualquer frase. Ele fica até alguém desistir. Ben abraçou Daisy por trás e a menina começou a chorar baixinho, tentando não fazer barulho. Eu tô com medo, pai. Thomas apertou Daisy contra o peito. A mão dele tremia, e ele percebeu que tremia não só pelo frio. Tremia porque a coisa tinha escolhido a arma perfeita. Helena. A voz voltou, e agora vinha com o tom certo, o tom doméstico, cotidiano que sempre derrubava as defesas dele. Thomas, eu fiz sua comida preferida quando você chegava tarde. Eu te esperava. Thomas sentiu as imagens se montarem sozinhas. A cozinha, a luz amarela, Helena de camiseta velha e cabelo preso, a panela no fogão. Imagens reais, memórias verdadeiras, usadas como faca. Eu te esperei no fim também, a voz acrescentou. E você não ficou. Thomas fechou os olhos com força, como se pudesse esmagar a lembrança. Só que no escuro a lembrança cresceu.
Helena na cama de hospital, o monitor apitando, a mão dela fria, os olhos tentando focar. Ele lembrava de ter olhado o celular naquele momento. Uma mensagem do conselho. Um problema urgente. Lembrava de ter saído por alguns minutos, convencido de que ainda havia tempo. Lembrava da voz do médico depois. E a culpa, agora, tinha uma boca do lado de fora da porta. Daisy se soltou um pouco do abraço do pai e apontou tremendo para a janela. Tem alguém lá. Mara girou para Daisy como um choque elétrico. Não olha. Mas Daisy já tinha olhado. E Thomas olhou junto, porque pai olha quando a filha aponta, mesmo quando sabe que não deve. A cortina tremeu levemente, como se alguém do lado de fora tivesse passado a ponta de um dedo por ela. Bem devagar, quase carinhoso, como quem faz carinho num animal antes de abater. Ben engasgou um grito. Não, 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 não. Thomas avançou e puxou a cortina com um puxão rápido, mais por raiva do que por coragem, como se a velocidade pudesse derrotar o medo. A janela mostrou apenas o branco da nevasca e, bem colado no vidro, a marca de uma mão. Não era uma mão humana. Os dedos eram longos demais, finos demais, como galhos sem casca. A palma parecia larga, achatada, e havia algo como rachaduras escuras correndo por dentro dela, como se a mão fosse feita de gelo sujo. A mão pressionou o vidro. E do outro lado, muito de perto, o rosto de Helena apareceu. O rosto era perfeito por um segundo. Olhos, boca, pele. A perfeição de uma lembrança que Thomas guardava sem poeira. Só que, quando Helena sorriu, os dentes demoraram meio segundo a mais para acompanhar o movimento, como se estivessem presos na gengiva. E os olhos? Os olhos não tinham aquela tristeza humana conhecida. Tinham fome. Daisy chorou, e o som foi tão puro que Thomas quase se quebrou no meio. Mamãe! Mara correu e puxou Daisy para longe da janela com delicadeza firme. Daisy, escuta minha voz. Não fala com ela. Daisy esperneou, confusa, traída, desesperada. É ela? Eu tô vendo. Thomas sentiu o corpo avançar sozinho, como se cada átomo dele quisesse tocar o vidro e confirmar a mentira com a ponta dos dedos. Ele chegou a levantar a mão a poucos centímetros da janela, e naquele instante, Helena, do lado de fora, encostou a própria mão monstruosa no vidro, alinhando palma com palma, como num espelho. A sensação foi absurda. Thomas jurou sentir calor ali, através do vidro. Um calor doce, um calor de casa. E a voz de Helena, doce e baixa, veio como sussurro direto no ouvido. Eu posso voltar se você me quiser de verdade. O aquecedor estalou sozinho, como se respondesse à promessa. Mara agarrou o antebraço de Thomas com força, como algema. Isso não é calor, ela disse, os olhos brilhando de medo e raiva. É isca. Thomas estava suando apesar do frio. Eu tô vendo ela. Mara respondeu com um cansaço antigo. Ele deixa você ver o suficiente. O resto é preço. Ben, tremendo, falou uma coisa que Thomas não esperava. Pai, a mamãe não ia pedir pra gente abrir a porta numa nevasca. A frase caiu como um martelo simples, infantil e por isso mesmo verdadeira. Thomas olhou para Ben e viu ali não só medo, mas uma lógica desesperada tentando sobreviver. A Helena, do lado de fora, inclinou a cabeça como um animal curioso, percebendo a resistência. A boca dela abriu um pouco e a voz saiu diferente, com o mesmo timbre, mas um subsolo de metal. Então escolhe, ela disse. Se você não me deixa entrar, eu levo um deles. Daisy soluçou mais alto. Ben ficou imóvel, como se o corpo tivesse virado pedra. Thomas sentiu o pânico virar uma energia feia, feroz. Você não vai tocar nos meus filhos. A coisa sorriu e o sorriso foi grande demais. Eu já toquei. Ela me viu. Mara soltou Thomas e correu até a cômoda, pegou a Bíblia e o livro sem título ao mesmo tempo, como se fossem duas ferramentas diferentes para a mesma parede. Ela abriu o livro dos hóspedes na página onde estavam os nomes deles e empurrou na direção de Thomas. Você quer realmente impedir? Mara perguntou. E havia uma urgência estranha na voz dela, como se ela estivesse apostando a própria vida na resposta. Então você precisa fechar a sua ausência.
Thomas não entendeu. Como? Mara apontou para o nome Helena, que Thomas nunca tinha escrito ali, mas agora estava rabiscado fraco numa margem, como se alguém tivesse tentado acrescentar com pressa. Ele usa a falta dela como porta. Você tem que parar de fingir que não existe falta. Ben encarou o livro. Pai, seu nome da mamãe tá aí. Thomas sentiu o estômago revirar, e pela primeira vez o medo dele se misturou com algo que parecia vergonha. Ele evitava dizer morreu há meses, evitava falar da última noite, evitava conversar com os filhos, sem terceirizar para a escola, terapia, babá, rotina. Ele achava que silêncio era proteção, mas silêncio era buraco, e buraco era exatamente o que o oco comia. A janela estremeceu com um impacto leve, como se Helena tivesse batido a testa no vidro, impaciente. Thomas, ela cantou, eu tô aqui. Mara apontou para a porta. Vem comigo. Thomas travou. Para onde? Mara respondeu. Pro balcão, pro sino. Ben arregalou os olhos. A gente vai sair do quarto? Mara assentiu. Juntos, ele quer separar. A gente não vai dar isso para ele. Thomas olhou para a porta e imaginou o corredor escuro, a madeira gemendo, o vento infiltrando. Tudo nele dizia para ficar, mas ficar era virar presa. O quarto já estava marcado, e ele sentia isso do mesmo jeito que sentia quando uma reunião virava emboscada. Você não percebe quando entrou, só percebe quando a sala fecha. Mara pegou o giz de novo e desenhou um símbolo rápido na testa de cada criança. Uma meia-lua simples. Daisy choramingou, mas deixou. Ben ficou parado, aceitando como quem aceita colete à prova de bala. Não fala com nada, Mara disse, olhando nos olhos dos dois. Se alguém te chamar pelo nome, você não responde. Você segura a mão do seu pai e você respira. Thomas segurou as mãos dos filhos. A mão de Daisy estava gelada e pequena. A de Ben estava gelada e suada ao mesmo tempo. Mara encostou na porta, respirou uma vez e abriu. O corredor estava escuro demais, como se a escuridão fosse matéria. A luz de emergência não existia. Era só preto e o som do vento batendo nas paredes do lado de fora e um silêncio interno que parecia esperar. E então, lá no fim do corredor, uma silhueta apareceu. Helena. Ela estava de camisola, cabelo solto, descalça, como na última noite no hospital. Só que limpa demais. Inteira demais. Ela sorria com doçura, e aquilo era quase o suficiente para destruir Thomas. Amor, ela disse abrindo os braços. Vem. Daisy deu um passo involuntário e Thomas puxou a filha para perto. Ben apertou a mão do pai até doer. Mara sussurrou. Não olha muito. Thomas tentou não olhar, mas olhar era vício. Ele olhou e viu um detalhe que não devia estar lá. Helena tinha sombra, mas a sombra se movia com atraso, como uma roupa pesada no chão. Eles andaram devagar, de mãos dadas, como atravessando um quarto cheio de vidro. A cada passo, o piso rangia alto demais, denunciando. E a Helena andava junto, recuando à mesma medida, sempre mantendo distância perfeita para puxar sem tocar. Thomas, ela disse, e a voz agora vinha dos dois lados do corredor ao mesmo tempo. Diz que eu posso entrar. Thomas sentiu a palavra posso virar um anzol no céu da boca. Mara passou na frente como escudo e falou alto pela primeira vez, quebrando a regra do sussurro. Não. A palavra ecoou e pareceu morder a escuridão. Por um segundo, a silhueta de Helena falhou como imagem de televisão sem sinal. Thomas sentiu esperança. E esperança ali era perigosa, porque esperança fazia ele correr. Eles chegaram na escada e desceram. Cada degrau parecia mais frio que o anterior. Lá embaixo, o café estava quase completamente apagado. Só com uma luz fraca vinda da cozinha, como se alguém tivesse deixado a porta entreaberta. O rádio antigo estava desligado. As mesas vazias pareciam maiores. A dona do lugar estava no balcão, parada, como se nunca tivesse saído dali. Ela olhou para Thomas com uma calma que deu náusea. Você falou com ele? Ela disse sem perguntar. Thomas não respondeu porque a frase era verdadeira demais. Mara foi direto ao sino do balcão. Um sino de atendimento, desses que clientes apertam.
Ela colocou o livro de hóspedes embaixo do sino, como se fosse base, e olhou para Thomas. Você vai fazer uma coisa que você evita há meses, Mara disse. Você vai falar a verdade em voz alta. Thomas sentiu a garganta fechar. Que verdade? Mara respondeu. A verdade que te dá chão. Do alto da escada, a voz de Helena desceu como neblina. Thomas. Daisy se encolheu. Ben fechou os olhos com força. Thomas respirou, e pela primeira vez não foi uma respiração de homem tentando dominar um ambiente. Foi uma respiração de alguém prestes a admitir que perdeu. Ele se ajoelhou para ficar na altura dos filhos, com o balcão atrás, e segurou o rosto de Daisy, do jeito que ela gostava. Meu amor, a mamãe não está aqui. Daisy chorou com força. Mas eu vi. Thomas engoliu seco, sentindo o próprio peito rasgar. Você viu uma coisa usando o rosto dela. Ben abriu os olhos, brilhando. Por quê? Thomas olhou para Ben. A pergunta vinha com raiva e medo, e por baixo havia um pedido. Não mente. Thomas escolheu não mentir. Porque eu não sei lidar com a saudade. Porque eu fingi que, se eu trabalhasse mais, eu não precisava sentir. A voz de Helena subiu o tom irritada. Thomas, não faz isso, não me deixa. A dona do café, atrás do balcão, pegou um pote de sal e começou a desenhar um círculo no chão em volta de Thomas e das crianças, sem pressa, como quem faz isso há anos. Thomas viu e entendeu que aquele lugar sobrevivia de rituais, não de fé. Mara colocou a mão no sino do balcão e falou para Thomas firme. Fala o nome dela, do jeito certo, não como isca, como despedida. Thomas tremeu. A palavra despedida foi a coisa mais violenta que alguém já pediu a ele. Porque ele tinha se recusado a se despedir desde o hospital. Ele tinha guardado Helena como uma porta entreaberta dentro da própria cabeça, como se, mantendo a porta, mantivesse chance. Só que chance tinha virado entrada para o oco. A Helena apareceu na metade da escada agora, descendo devagar, a camisola arrastando no chão. De perto, o rosto continuava perfeito, mas a sombra estava errada, se mexendo como um bicho preso numa roupa. Thomas, ela disse, e dessa vez a voz veio com raiva real. Você vai me trocar por eles? Thomas sentiu o golpe moral, uma mãe acusando o pai de escolher as crianças. Aquilo era tão sujo que só funcionava porque ele ainda amava Helena. Ele olhou para Daisy, olhou para Ben e percebeu uma coisa simples e devastadora. Amar Helena não significava obedecer ao que quer que tivesse roubado a voz dela. Amar Helena agora era proteger o que ela mais amava. Ele falou baixo, mas inteiro. Helena Kleiner. A entidade parou um degrau acima, como se o nome tivesse sido um tapa. Thomas sentiu o choro subir. Ele deixou. Eu sinto muito. Eu devia ter ficado. Eu devia ter segurado sua mão até o fim. A Helena sorriu com crueldade, e a sombra dela se alongou. Então vem. Thomas balançou a cabeça, e a negação foi um ato físico. Não. A entidade estreitou os olhos. Thomas continuou agora mais alto, e cada palavra parecia encher um buraco dentro dele com concreto. Você morreu, e eu não vou fingir que não. Eu te amo, e eu vou sentir saudade, e eu vou seguir cuidando deles. Daisy soluçou, agarrada ao pai. Ben encostou a testa no ombro dele, tremendo, e Thomas sentiu o filho desabar pela primeira vez desde que a mãe morreu. A Helena gritou, não com voz humana. O grito veio como vento atravessando rachadura. Mara bateu o sino do balcão com força. Ding! O som foi limpo e alto, e o café inteiro pareceu vibrar. A entidade recuou um passo, como se tivesse sido empurrada por uma onda invisível. Mara bateu o sino de novo. Ding! A dona do café terminou o círculo de sal e fechou o pote com um estalo seco, como quem fecha uma caixa de munição. A entidade se contorceu, e o rosto de Helena falhou. A pele tremeluziu como película molhada, e por baixo apareceu algo sem forma definida, como vazio com vontade. O vazio tentou se recompor com o rosto dela de novo, mas o rosto não fixava. Thomas percebeu com horror que o oco não era um monstro com disfarce.
Era uma ausência tentando vestir memórias como roupa. E a única coisa que o impedia era a verdade dita em voz alta, na frente de quem importava. A entidade tentou uma última investida, trocando de alvo. Olhou para Ben e falou com a voz do próprio Ben, chorosa. Pai, abre. Eu tô preso aqui. Ben estremeceu, quase respondeu, mas Thomas apertou a mão dele e disse firme, não. Mara bateu o sino de novo, e a palavra de Thomas pareceu fazer o som ficar maior. Ding! As luzes do café piscaram. Um filete de energia voltou. O rádio chiou, soltou um fragmento de música antiga e morreu. A entidade gritou de novo, e o grito virou vento dentro do próprio prédio, fazendo as cortinas se agitarem. A dona do café falou pela primeira vez, com voz baixa e pesada. Oco! De volta pro branco. A entidade olhou para Thomas com ódio, e o ódio era só fome frustrada. Ela abriu a boca, e de dentro veio uma frase que não era de Helena, nem de Ben, nem de ninguém. Então eu levo ela. A sombra dela disparou em direção a Daisy, rápido demais. Mara se jogou na frente. Thomas viu o momento como em câmera lenta. O corpo de Mara batendo contra o ar como se batesse numa parede invisível. O círculo de sal brilhando no chão. O sino tremendo. Mara abriu os braços encarando a coisa e gritou um não, tão absoluto que parecia arrancar o teto. A entidade recuou, como se tivesse batido numa porta que não esperava existir. Uma pessoa que já tinha aberto uma vez e agora fechava. Mara virou o rosto para Thomas e o olhar dela estava molhado. Faz a última parte. Thomas engoliu. Qual? Mara apontou para o livro de hóspedes. Escreve. Thomas pegou a caneta do balcão com dedos duros. A mão dele tremia tanto que a ponta arranhou o papel antes de formar letra. Mara falou ofegante. Você escreve o que te prende no mundo real. Uma promessa, um eu fico, pros vivos. Thomas baixou a cabeça e escreveu no espaço abaixo dos nomes deles com letra torta, sem polidez de CEO, sem máscara. Eu fico. Quando a caneta terminou a última letra, o café estremeceu inteiro, como se um trem passasse por baixo. A entidade soltou um som que não era dor, era frustração, como chave que não entra na fechadura. O vento lá fora mudou de tom. Deu para ouvir, pela primeira vez em horas, não um grito, mas um assobio longo se afastando. As janelas pararam de vibrar. O silêncio voltou, só que agora era silêncio de depois da tempestade, não de antes da caça. As luzes acenderam de uma vez, fortes demais, quase ofensivas. O aquecedor voltou com um sopro quente. O relógio na parede fez o tic-tac retomar como se nada tivesse acontecido. Thomas percebeu que estava chorando. Ben também. Daisy chorava mais baixo, cansada, e agarrada ao urso como se o urso tivesse salvado o mundo. Mara ficou de pé devagar. Ela parecia menor de repente, como alguém que carregava um peso, e por um segundo largou no chão. Ela respirou fundo e olhou para a escada, vazia agora. Acabou? Ben perguntou sem confiar na palavra. A dona do café respondeu por Mara. Por hoje. Thomas se levantou ainda com as pernas moles. E amanhã? A dona deu de ombros, simples, quase cruel. Amanhã ele tenta de novo com alguém. Thomas olhou para Mara, entendendo uma coisa que ele não queria entender. Aquela casa continuava porque havia gente como Mara segurando o lado de dentro. Gente pagando por ter aberto um dia. Gente impedindo outros de abrir. Você vai com a gente, Thomas disse, e não foi pedido, foi decisão. Eu te levo para a cidade. Eu pago hotel, passagem, o que for. Mara sorriu de canto, cansada, e balançou a cabeça. Você ainda está tentando resolver com dinheiro. Thomas engoliu, humilhado. Mara apontou para o livro. Você escreveu Eu Fico. Então fica, do jeito certo. Ele não entendeu. Mara continuou mais suave. Fica com eles. Fica no luto. Fica na terapia, na conversa difícil, no dia que você não consegue trabalhar. Fica no aniversário dela sem fugir para a reunião. Thomas sentiu as palavras entrarem como faca e remédio ao mesmo tempo. Ben olhou para Mara e havia gratidão e raiva misturadas. Mas você vai ficar aqui?
Mara olhou para a porta do café, como se ouvisse alguma coisa que ninguém mais ouvia. Eu tenho uma dívida com esse lugar. Daisy enxugou o rosto com a manga. Você é boa. Mara agachou na frente de Daisy e pela primeira vez a dureza dela caiu de verdade. Eu tento. A dona do café colocou 3 sacolas pequenas no balcão com pão, frutas e garrafas de água, como se estivesse encerrando um atendimento normal. A estrada vai abrir em 15 minutos. Thomas piscou. Como você sabe? A dona respondeu sem emoção. Sempre abre, quando ele termina de comer ou quando alguém fecha a boca dele. Thomas olhou para Mara mais uma vez. Eu não vou esquecer isso. Mara soltou um riso curto. Vai sim. Quase todo mundo esquece o detalhe, mas você vai lembrar do principal porque você escreveu. Ela tocou o livro com 2 dedos e empurrou na direção dele. Leva uma página. Thomas arrancou com cuidado a página onde estava Eu Fico, dobrou e guardou no bolso interno do casaco, como se fosse documento. 15 minutos depois, do lado de fora, a nevasca tinha diminuído como se alguém tivesse fechado uma torneira. A estrada ainda estava branca, mas visível. O ar continuava gelado, só que agora era o frio normal de inverno, não o frio inteligente da coisa. Thomas colocou as crianças no carro, prendeu os cintos com mãos que ainda tremiam e olhou para o café pela última vez. As luzes estavam acesas, a placa tremelicava. Parecia um lugar comum. Mara estava na porta, o avental balançando, e fez um gesto pequeno com a mão. Não um adeus dramático, só um vai. Thomas queria dizer 1000 coisas, mas sabia que qualquer fala ali podia virar nó. Ele apenas assentiu e entrou no carro. Quando ele deu partida, Daisy perguntou baixinho. Pai, a mamãe tá brava com a gente? Thomas sentiu o peito doer de um jeito limpo, sem o veneno da armadilha. Ele olhou pelo retrovisor e viu Ben esperando a resposta com a mesma pergunta escondida. Não, Thomas disse, e dessa vez a palavra não foi defesa, foi verdade. Ela amava a gente, e a gente vai sentir saudade dela juntos, tá? Ben engoliu seco e assentiu. Daisy apertou o urso. Tá. O carro avançou e a estrada pareceu aceitar. A poucos metros, Thomas olhou de novo para o retrovisor. O café ainda estava lá. Por um segundo. No segundo seguinte, como se a neve tivesse piscado, o prédio não existia mais. Não havia placa, não havia luz, só árvores pesadas de branco e uma curva comum na estrada, como se aquele lugar nunca tivesse sido construído. Thomas apertou o volante até os dedos doerem e, estranhamente, isso o acalmou. Ben percebeu. Pai. Sumiu. Thomas não respondeu de imediato, porque, pela primeira vez em muito tempo, ele não precisava explicar o impossível. Ele precisava só cumprir a frase que tinha escrito. Ele pôs o carro na estrada aberta, puxou os filhos para dentro do calor e, enquanto o dia começava a clarear num cinza pálido, Thomas Klein fez a única coisa que o oco não podia comer. Ele ficou.